A gente não trata a doença em si, a gente trata o tecido. Sim. Então, se não está recebendo oxigênio, ok, vai melhorar. Bem-vindo a mais um episódio do meu podcast com temas de saúde, beleza, qualidade de vida. E sempre bom a gente saber de coisas novas, coisas que estão se inovando para o tratamento de úlceras, enfim, de coisas que muitas vezes os tratamentos convencionais não davam conta. E eu estou aqui com a doutora Daniele Letícia, que é um prazer você estar aqui. E ela trouxe para Rio Claro um tratamento, não vou dizer que ele é novo, porque ele já tem algum tempo, mas sempre vai se aperfeiçoando, né, Dani? E aí eu queria que você falasse sobre o HiperO2, quanto tempo que vocês já estão usando, o que motivou vocês trazerem primeiro. Estou curiosa. Tudo bem, Marília? Obrigada pelo convite. A gente está, sim, trabalhando com medicina hiperbárica, né, que são as câmaras hiperbáricas, a minha clínica se chama HiperO2. O Nelson que começou com isso, e a ideia dele inicialmente era tratar os pacientes dele de pós-operatório. Porque a pessoa que faz uma lipoaspiração associada com com Renuvium, com algum tipo de laser, é como se fosse uma queimadura interna ali, né? A cirurgia plástica, ela lida com descolamentos grandes de pele, de subcutâneo. São áreas grandes que são operadas e o paciente teria uma recuperação, então, fazendo as câmaras hiperbáricas muito mais rápida. Isso se tornou uma tendência muito grande mundial, né? Se faz a cirurgia plástica e no pós-operatório imediato se faz as câmaras. Com isso, ele foi pesquisar, foi investigar, o Nelson é muito curioso e tal. Eu não estava dando muita bola no começo, falei, tá bom, ok e tal. E quando eu vi, eu vou resumir muito, quando eu vi a clínica estava montada. Aí eu falei assim, e agora? Agora eu preciso estudar medicina hiperbárica, porque, você é médica também, você sabe que na nossa formação a gente não tem nada sobre hiperbárica. Sim. Eu não sabia nada de hiperbárica, eu falei, então vamos começar do começo. Eu vou estudar. Aí fui eu para São Paulo, fui fazer pós-graduação, fiz vários cursos de hiperbárica, fiquei 1 ano lá na Santa Casa, com o doutor Eduardo. E acabou que é uma especialidade incrível, né? Eu acho que é até interessante, por exemplo, talvez para muitas pessoas essa é uma metodologia menos conhecida, você tentar colocar qual seria o mecanismo, onde que ela vai atuar. Eu vou te explicar. Que eu acho que seria bacana. Então, a hiperbárica, eu comecei contando do Nelson, dos pacientes dele, porque esse foi o início, né? Sim. Mas aí quando você aprofunda, quando você vai entender sobre medicina hiperbárica, realmente ela melhora sim os pós-operatórios, mas ela é muito mais do que isso, ela é muito antes disso, né? A hiperbárica são câmaras de oxigênio, onde você respira oxigênio puro sob pressão. E o grande diferencial ali, Marília, não é a saturação de hemoglobina que você aumenta, porque a saturação de 95%, 96%, 100% não muda muita coisa. O grande diferencial ali é que você aumenta a concentração de oxigênio plasmático. Entende? Além disso, existem alguns outros mecanismos que modulam todo o processo inflamatório. E, além disso, ela causa uma vasoconstrição, que é extremamente desejável, porque com isso você reduz o edema. Você hiperoxigena e reduz o edema. Isso é tudo que a gente quer para cicatrizar feridas. Exatamente, porque você vê, eu conheci alguma coisa, como eu te falei, para úlceras de perna, porque a gente tem muita dificuldade na cicatrização, justamente pela parte vascular, onde o oxigênio tem dificuldade de chegar. Sim. Então, isso que você está falando, é isso que eu acho importante as pessoas entenderem, que a cicatrização depende de várias coisas e onde o oxigênio é fundamental. Né? Exatamente. Eu acho que cabe também eu dizer aqui duas coisas sobre as câmaras hiperbáricas, sobre a medicina hiperbárica. Primeiro, ela não é a câmara dos milagres. Não é assim, quando você não sabe mais o que fazer, você vai para a câmara hiperbárica, não. É um tratamento adjuvante, mas não menos importante do que os outros tratamentos que devem estar associados. Eu preciso trabalhar junto com o infectologista, com o ortopedista, com o clínico, muitas vezes com o nutricionista. O paciente não pode estar com infecção, o paciente não pode estar desnutrido, o paciente não pode estar com uma insuficiência venosa que não está tratada.
tratada ali. A gente ajuda muito, acelera muito o processo de cicatrização, mas sozinha ela não faz milagre. Como tudo, né, na medicina. A medicina, ela tem que ser multidisciplinar, né, para funcionar eu bem. tô aqui super curiosa, né, porque como eu te falei, na minha área de pele, sempre ouvi falar, apesar de não ter tido tanta experiência, mas eu queria saber, hoje, em termos de, não sei se eu digo tecnologia, né, dessas câmeras, houve uma evolução, né? Elas estão mais acessíveis ou como que é isso? O que você observou? As câmaras hiperbáricas, obviamente, está havendo ainda evolução, principalmente nós estamos num momento agora muito interessante, porque nós, até um tempo atrás, era somente um fabricante de câmara hiperbárica aqui no Brasil, e agora nós temos, esse fabricante tem um concorrente, né? E isso é muito bom para a gente. As nossas câmaras são diferentes das câmaras importadas, a gente não tem como atender pacientes muito graves, nós não temos passadores nas câmaras nacionais. Paciente que está entubado com ventilação mecânica não consigo atender, né? Então isso sim está em evolução, tá? E uma outra coisa, Marília, que você que trabalha com beleza, com dermatologia e tudo mais, eu acho que cabe muito a gente falar sobre isso aqui. A câmara hiperbárica funciona para estética? A câmara hiperbárica rejuvenesce? Não, a câmara hiperbárica não rejuvenesce. Ela não tem indicação nenhuma para melhorar a estética. Ela tem indicação para pacientes que estão operados, que estão passando por um processo de cicatrização. Agora, fazer câmara hiperbárica para ficar mais jovem, para melhorar a qualidade da pele e do cabelo, isso não existe. Ainda não, pelo menos, não existe nenhum trabalho científico que comprove qualquer benefício. A gente melhora, a gente não tem como melhorar o que está normal. Perfeito. Agora, você me falou que você teve que estudar bastante essa área de medicina hiperbárica. Onde mais você vê indicação e uso desse recurso, desse método, fora, assim, potencializar o processo de cicatrização pós-cirúrgica? A hiperbárica, ela tem algumas indicações, onde só ela trata, por exemplo, a doença descompressiva de mergulhadores, né? Não só mergulhadores na água, mas os mergulhadores que trabalham, os mergulhadores secos, né? De tubulão e tudo mais. Intoxicação por monóxido de carbono, grandes queimados, osteomielite, a síndrome de Fournier, sabe? Aquela síndrome dos caminhoneiros e tal. Ela é um tratamento, assim, extremamente importante que salva vidas, né? Existem muitas indicações de hiperbárica muito específicas, tanto é que umas 25, 30 indicações são reconhecidas pelo CFM e os convênios precisam pagar e tem toda essa questão legal. Uma coisa que eu achei interessante, que você acabou até me enviando uma vez uma imagem, são para as úlceras de decúbito, Sim. né? Você tem feito isso muito, porque às vezes é muito difícil a cicatrização dessas Muito, lesões. Marília, muito. E a gente tem recebido muitos pacientes tetraplégicos, paraplégicos, com úlceras de pressão, né? Temos na região sacral, né? Do isco e tal. E muitas senhoras também acamadas, senhores, sabe, de terceira idade, às vezes tem 80, 90 anos e tem aquelas úlceras de decúbito. Justamente. Exatamente. E a cicatrização, ela é incrivelmente acelerada. A gente tem que associar, sabe, Sim. curativo, antibiótico, terapia adequada e a hiperbárica, a gente fecha essas escaras e essas úlceras de uma maneira muito mais rápida. Hoje, né, na clínica de vocês, fora os tratamentos, né, os cuidados pós-cirúrgicos, né, para melhorar essa cicatrização, o que tem sido mais as pessoas procurando, que você acha importante que elas saibam que isso é um recurso que possa também ajudar? As pessoas que fazem cirurgia, você quer dizer? Não, fora a cirurgia, né? Quem mais poderia ser beneficiado, que vocês estão cuidando lá, que você quer frisar? Que assim, se beneficiaria da câmara hiperbárica? Para falar de uma maneira muito simples, para todo mundo entender, a gente melhora qualquer processo de cicatrização. Qual é a indicação principal da hiperbárica? Feridas de difícil cicatrização, feridas que não cicatrizam. Quais? Qualquer uma. Sabe por quê? Qualquer causa. De qualquer causa. Porque a gente não trata a doença em si, a gente trata o tecido. Sim. Então, se não está recebendo oxigênio, ok, vai melhorar. Entende? Então, assim, desde osteomielite, que é uma infecção óssea, hidrocefalia, por exemplo, que é difícil de cicatrizar, às vezes a válvula, o dreno, queimaduras, a gente trata muito pé diabético,
né? Porque isso é bem muito pé interessante. diabético, porque é uma úlcera que não Sim, cicatriza, sim. né? Então, assim, tudo que é ferida, não cicatriza, tá difícil, eu tô fazendo curativo. Hiperbárica certamente vai ajudar, é uma boa saída. E você hoje, por exemplo, para as pessoas terem acesso, fora os pacientes da clínica, né? Existe alguma forma delas, qual seria a forma deles poderem se A beneficiar gente atende desse convênios. tratamento na sua clínica? A gente atende convênios. A gente recebe muitos pacientes que são encaminhados para a gente pela Santa Casa, né, pela prefeitura, e nós atendemos alguns convênios aqui em Rio Claro. E que problemas assim que você mais está se surpreendendo e está assim de certa forma se realizando em poder trazer esse benefício, né? Eram pacientes, como você falou, você atende paraplégico, tetraplégico, pessoas, o que está acontecendo assim que está te procurando e que você fala, puxa, estou feliz de hoje poder trazer algo que está ajudando essas Olha, pessoas. o nosso carro-chefe lá, como de qualquer clínica hiperbárica, são os pés diabéticos. Tá. Né? E as úlceras venosas. Isso é o que mais tem numa clínica hiperbárica. E é muito legal você ver a evolução desses pacientes, porque muitas vezes, e eu costumo insistir muito nisso, são pacientes que estão indo para uma amputação. E fica muito mais barato para os órgãos políticos, públicos, sei lá, pagarem a câmara hiperbárica, porque isso fica muito mais barato do que pagar uma amputação, uma prótese e um paciente que vai ficar afastado do trabalho para sempre. Então existe esse trabalho, inclusive existe um trabalho canadense que foi feito e o governo fez esse cálculo lá e o governo paga as sessões de câmara hiperbárica para todos os pacientes que têm úlceras diabéticas, porque são pacientes que uma hora ou outra, se isso complicar e não cicatrizar, eles podem evoluir para uma amputação. Então, isso eu acho que é um dado muito importante que você está trazendo, né? Que tem uma conotação preventiva e principalmente de diminuição de custo. Né? Preventiva de amputação e tratamento efetivo da ferida. E você acha que aqui, pelo menos aqui, claro, na região, as pessoas estão conhecendo essa possibilidade, estão procurando, estão tendo acesso fácil? Ou você acha que ainda Estão, Marília, estão. A gente recebe muitos pacientes vindo, eles vêm por várias vias, assim. São pacientes que ouviram falar da gente, os médicos, os colegas sabem do nosso trabalho, indicam muitos pacientes para a gente, os hospitais, a Santa Casa, enfim. Hoje, inclusive, eu estou pensando em abrir uma outra clínica hiperbárica numa cidade aqui do lado, mas eu ainda não sei. Isso está em estudo, mas é uma possibilidade. No caso, é um investimento assim importante a ponto de não ter tantas câmeras aqui perto ou difundido? Como que é isso? Marília, é um custo operacional alto, né? O oxigênio é muito caro. E os contratos que a gente tem com a White Martins, por exemplo, eles são muito complicados, sabe? Eu não vou me entrar nesse mérito, porque senão eles vão me processar se eu começar a falar aqui. Mas existe um custo operacional muito caro, as câmaras são muito caras, mas uma coisa muito legal hoje são essas câmaras que vieram para concorrer com as que já existem no mercado. Então, eu acho que nós vamos entrar aí numa fase de grande expansão da medicina hiperbárica, justamente por causa dessa concorrência. Certo. Porque agora está muito mais viável você comprar uma ou duas câmaras e montar o serviço. Bom, a clínica Letísio sempre foi à frente do seu tempo, né? Eu sei por conta dos aparelhos de laser, agora a câmera hiperbárica, então assim... Lembra quando a gente trabalhava com laser? Então assim, sempre teve esse diferencial a clínica por buscar sempre por algo inovador, algo que possa fazer diferença. Então, assim, eu acho que tem muito a ajudar e eu quero que as pessoas possam conhecer, né? Porque mesmo eu, como médica, não tinha tanto acesso também a isso, né? Um local para indicar. Então, eu acho que venha contribuir para muitas pessoas que a gente nem imagina e que você já está tendo experiência. Você não foi no jantar, né? Que a gente fez o jantar para justamente eu trouxe uma professora para explicar para nós médicos as funções aí da hiperbárica, as indicações, e foi muito legal.
Não, acho que é isso que é o fundamental agora, você poder divulgar, as pessoas conhecerem que existe, né, como você falou, todo diabético, Sim, né, todo que tem uma úlcera de estase venosa, saber que existe um caminho, além dos tratamentos convencionais, e tentar buscar diretamente ou através do seu profissional que acompanha, porque é como você falou, é realmente assim uma chave que vira, né, no exatamente. tratamento, né? É um Agora, você diferencial. tem assim algum caso assim para contar que te surpreendeu muito, que te marcou muito, que inclusive você mudou a vida dessa pessoa por conta da câmara hiperbárica? Eu Tem alguma tenho, coisa tenho. assim Tem uma paciente que há pouco que tempo ela nos procurou. Ela estava muito preocupada, muito nervosa. Ela tinha tido um câncer de mama. Aí ela operou, a mama dela teve uma deiscência, não fechava de jeito nenhum. Aí ela achou que esse câncer tinha voltado. Ela foi no mastologista. Tem toda uma história aí por trás. E aí a gente olhou os exames todos normais. Eu falei para ela: não, isso aí é só uma deiscência. A gente vai tirar o pontinho que está aí como um corpo estranho e vamos fazer algumas sessões de hiperbárica, que isso vai cicatrizar, isso vai fechar. Eu estava imaginando ali que ela fosse fazer umas 10 sessões. Essa paciente, eu não vou dizer o nome dela, ela fez 3 sessões e aquilo fechou de uma maneira quase que milagrosa, sabe assim? E ela até deu um depoimento no Instagram da Hipera 2 e foi muito emocionante, porque assim, e a gente tem coisas emocionantes todos os dias. Eu acho que você me contando aqui até eu tô me arrepiando. essas histórias, elas são uma constância na nossa vida. É difícil falar esse caso ou aquele caso. Isso acontece todos os dias. E a gente dá alta para os pacientes, porque eles frequentam bastante tempo a clínica, né? Eles fazem 20, 30 sessões algumas vezes. Sim. E a gente forma um vínculo estreito com eles. E na hora da alta, é muito emocionante, porque a gente compra bolo, a gente tira foto, a gente posta, sabe? E eles ficam muito agradecidos. E a gente também, principalmente a gente, até acho que mais do que eles. Você falou uma coisa interessante, o número de sessões. Normalmente existe uma média de número de sessões necessárias? Existe. As sessões elas duram em média 90 minutos e a indicação de número de sessões é super variável, eu não vou entrar, né, em detalhes aqui, em média de 5 a 10 sessões em lesões mais agudas, tá? E depois a gente reavalia. Eu posso falar numa média muito rapidamente aqui, que eu vi que a gente já vai terminar. Vamos ficar com o número 10 sessões, dias consecutivos ou alternados. Olha, muito obrigada. Eu acho assim agradeço. que realmente é um arsenal que a gente tem para contribuir para a vida de muita gente. E parabéns de vocês sempre estarem à frente buscando essas novidades ou possibilidades. Muito obrigada, melhor, Marília. tá bom? Muito bom estar aqui com você. Obrigada. Beijo.